Ciência dos materiais, propriedades mecânicas dos sólidos, capítulo 6. Aqui tem umas referências, né? Aula baseada, professor da Universidade de São Paulo, Cassius Hooker. Tem umas partes do YouTube de Efficient Engineering. E vamos lá. Bom, primeira coisa na classificação, né? Os ensaios, eles têm características de ser, quanto à integridade, ou destrutivos ou não destrutivos. Dentre os destrutivos, tração, dureza, fadiga, fluência, flexão, impacto, tenacidade, fratura. E não destrutivos, raio-x, raios gama, ultrassom, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, microdureza, tomografia. Basicamente, nós temos em peças que já estão acabadas, né, e em partes de sistemas para a gente testar um lote, testar umas características. Né. Quanto à velocidade, eu já discuti um pouquinho em outros vídeos, né, você tem a parte, a gente chama de ensaios quase estáticos, né, em que ele é devagarzinho, vai aumentando, né, a carga, estado de equilíbrio, então tração, compressão, flexão, dureza. E dinâmicos, né, que tem fadiga e impacto, aí você tem efeitos cíclicos, né, que nós discutimos em outros capítulos. Mesmo você tendo uma carga inferior no meu sistema, se eu fizer ela com uma frequência muito alta e muitos ciclos, essa peça vai quebrar. A gente deu exemplo no eixo de caminhão, né, que apesar de ela sempre trabalhar num valor menor de tensão em relação à capacidade do material, uma hora ele quebra, né? Então, propriedades mecânicas, né? É fundamental, né, o conhecimento das propriedades mecânicas para avaliar a aplicação. E um grande número de propriedades pode ser conseguido de acordo com basicamente só o ensaio de tração. Pelo coeficiente de Poisson, etc. Então, a gente consegue fazer muitas outras determinações do material. Então, o ensaio de tração é o mais clássico, né, que você traciona o material e se deforma até fraturar. Mede-se o valor de força e do alongamento em cada instante e gera-se uma curva de tensão-deformação. A gente vai discutir. Então, através do ensaio, a gente consegue determinar as propriedades adequadas para a gente. Né? Antigamente, né, a construção dos objetos é essencialmente artesanal. Então, o controle de qualidade era muito mais complicado e a repetibilidade também. Então, o controle de qualidade hoje vai desde a matéria-prima e passa por todos os processos até o material acabado. Um exemplo clássico é a automotiva, né? Você vê que ele tinha aqueles ok, etc e tal. Dá pra gente ver. Então, a gente faz esses ensaios para ter um registro, né? E as propriedades mecânicas definem, então, o comportamento de um material quanto sujeito a esforços mecânicos. Dentro dessas propriedades, nós vamos ter, né, resistência à tração, compressão, fadiga, modos de elasticidade, ductilidade, fragilidade, elasticidade, resiliência, plasticidade, massa específica. E basicamente nós vamos ter então a tração, um sistema de cisalhamento, em que a gente vai inclinar a estrutura aqui de uma forma de geometria angular, tá? A gente tem uma deformação, tá vendo aqui, ó, do ângulo. Nós vamos ter torção também. Na verdade, a torção causa um cisalhamento, tá? E flexão. A gente analisa o quanto que esse corpo de prova vai fazer como se fosse uma barriga aqui, tá? Uma deformação naquele espaço. Então, o equipamento de ensaio de tração vai ser uma máquina, né? Que ela pode ser hidráulica e eletromecânica. A nossa é eletromecânica. Em que tem uns fusos aqui, uma célula de carga, né? E depois tem um sistema microprocessado, né? Em que vai pegando a aquisição de dados. O teste de tração, então, gente, é o seguinte. Que nem no vídeo a gente já explicou. Tem o segundo vídeo aí só de ensaio de tração, né? Que tem todo um vídeo, né, do próprio ensaio. Interessante observar, né, que a gente vai ter uma estricção inicial, né, que vai diminuir a seção transversal da área, já no regime plástico, né, e a gente começa elástico e depois vai deformando. Né. O nosso sistema vai ser tensão-deformação, que é o Newton por metro quadrado, MPa, por deformação, que é adimensional.
Os corpos de prova a gente já discutiu um pouco no outro vídeo também, né? Ele pode ser cilindro ou chapa, tá bem? E a gente tem uma redução da seção justamente para a gente ter uma fratura, né, localizada. Se você simular, que nem nós temos lá no laboratório, um vergalhão inteiriço, sem variação, né? Aqui tá difícil de fazer, né? Mas aí normalmente dá um problema de sanvenar na garra, que nem nós vamos ter lá. Em materiais soldados, né? A gente tem outros tipos de características, como é que a gente vai fazer, né? E aí a gente avalia, né, a capacidade da solda, do material, do eletrodo, etc. Então a deformação elástica, gente, principalmente, que é o começo da curva que você viu nos vídeos anteriores, ela identifica, né, gente, que nem aquele efeito de mola que estava no vídeo, tem as células como se fosse um sistema de mola conectando ou em outras células. Ela vai identificar para a gente, só mudar a cor da tinta aqui para mudar as células em azul, né? A mola em vermelho. Ela vai medir, gente, a capacidade de, como se fosse esticar essas relações entre átomos até um limite que ela tolera, né? Vai ser só como se fosse uma deformação daquelas ligações. Então, quais são as características principais? A deformação não é permanente, né? Quando a carga é liberada, o sistema volta para o sistema inicial. Ela é representada uma função linear, né? Que se lembra como se fosse uma força mola, né? Tensão vai ser igual ao módulo de elasticidade, que é a tangente de θ vezes deformação. E a gente vai ter conseguir com esses dados o módulo de elasticidade, né? Que é o item mais importante para projetos de estruturas. Então a deformação elástica, vamos repetir, né? É reversível e o material volta às suas dimensões originais. Os átomos se movem, né? Mas não ocupam novas posições na rede cristalina, não tem uma movimentação da posição dele na rede. E a curva tensão-deformação ela é feita. Na deformação plástica é irreversível, ou seja, deformou, acabou. E o que acontece, na verdade, é que os átomos se deslocam para novas posições. Eles se reorganizam. Formulação, tensão-deformação. Gente, não é nada mais, né, que a tangente aqui de alfa, né, desse ângulo. Não tem nada de dificuldade nisso. É só calcular a tangente, que é a variação, né, da tensão em relação à deformação. Que a gente chama também de módulo de Young. Quanto maior o módulo, mais rígido será o material, né? E nós vamos ver. O alumínio, cada material vai ter um módulo de elasticidade. O do alumínio é 3 vezes menor, né? Aproximadamente 3 vezes menor, ou seja, a mesma geometria de alumínio, a mesma geometria de aço, carbono, a geometria de alumínio ela vai deformar mais, né? Ela corresponde, né, ao módulo como se fosse a rigidez e a resistência do material à deformação. Rigidez e resistência, deformação. E elas estão ligadas às forças de interações interatômicas, né? Que nem nós vamos ver. Isso aqui é uma comparação somente, né? O steel aqui, ó, olha para você ver, a derivada, né, do aço, alfa nesse caso, é maior do que o alumínio beta. Então quer dizer o quê? Que olha aqui, para o mesmo sistema de processo de tensão, o alumínio deforma mais do que o aço, né? Ao sistema derivado então da força em relação ao raio atômico, né? Então nós temos aqui ligações um pouco mais fracas e um pouco mais fortes. Então o que vai acontecer? O módulo de elasticidade ele vai ser correspondente, né? Uma definição é a resistência de separação de átomos vizinhos adjacentes. Então é isso. Olha para você ver, módulo de elasticidade é diretamente proporcional à derivada da força em relação ao raio atômico. Tudo a ver com o regime elástico, né? Então, para simbolizar também o módulo de elasticidade, ele varia em função da temperatura, né? Tem os materiais que sofrem mais, você vê que o tungstênio sofre menos, né? O aço sofre um pouco mais, o alumínio mais ainda, tá? Então varia, né? Claro, com o grau de agitação, né, das moléculas, que é a temperatura. Quanto maior a temperatura, o módulo de elasticidade tende a diminuir. Só passar aqui, entendendo um pouquinho do módulo de elasticidade, né?
Fish Engineering, vamos supor essa ponte, né? A gente recarrega, vamos supor, a mesma ponte do mesmo material, mesma geometria, desculpa, com materiais diferentes, vai ter comportamento de deformação diferente, de acordo com o seu modo de elasticidade.